bem-vindos a mais uma entrevista do jornal O Observador. Estou aqui hoje com a professora Ana Maria do laboratório e ela vai explicar tudo sobre o funcionamento do laboratório, tudo sobre os materiais que temos aqui. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem. Professora, poderia me falar um pouco sobre o histórico do curso de Química aqui no Colégio São Mateus? Bem, o curso de Química ele foi fundado em 1979, só que ele tinha o nome de Habilitação Básica em Química. Depois, em 1989, foi implantado o curso de Petroquímica, com duração de 4 anos, e o auxiliar técnico em Petroquímica com término na 3ª série, ficando extinta a Habilitação Básica em Química, que foi criada em 1979. Em 1999, o curso de Petroquímica foi extinto. Então só voltou a ter o curso de Química em 2005. Então em 2005 daí era chamado Técnico em Química Industrial e Técnico em Química Industrial Subsequente. Em 2010 o curso passou a ser chamado Técnico em Química, até hoje. Os professores saberiam me dizer quais foram os professores responsáveis pelo laboratório durante todo esse tempo, desde 2005? Aí foi uma pesquisa árdua, eu fiz uma pesquisa árdua, várias pessoas eu entrevistei, né? Então, o que a gente sabe que a partir de 1990, a professora Lili e o professor Rosalino que cuidavam do laboratório. Hoje em dia, a gente tem uma professora, né, que cuida na parte da noite e uma na parte da manhã. Mas em 1990, quando começou, o professor que quisesse fazer aula no laboratório, ele tinha que vir no laboratório em um horário fora da aula, preparar todo o experimento, para daí trazer os alunos, trabalhar com eles, depois saía com os alunos, ele tinha que voltar e deixar daí o laboratório pronto. Só a partir de 2008, os professores que vinham mais era a professora Lili e o professor Rosalino. Então até 2005, de 1990 até 2005, funcionou desse jeito. Entre 2005 e 2007 ficou sem professor, ou seja, sem utilização do laboratório, ninguém usava. Aí a partir de 2008 o professor Pedro passou a assumir a parte do laboratório, ele cuidava só do laboratório mesmo. Então de 2008 a 2010 ele que cuidou. Aí de 2011 a 2013 foi a professora Márcia, de 2010 ainda a 2015 a professora Alexandra, em 2014 teve a presença da professora Bárbara também, e em 2015 eu na parte da noite e a professora Alexandra na parte da manhã. Que legal! E com respeito à história do laboratório, quando que o laboratório surgiu aqui no Colégio São Mateus? Provavelmente na elaboração do curso, na criação do curso de Petroquímica, lá em 1979, porque o nosso laboratório é um laboratório antigo. Então, provavelmente lá em 1979 ele teve toda a estrutura. Mas para ter todos os equipamentos que tem hoje, ele demorou mais ou menos uns 10 anos, que daí começou a ter professor, que ele foi, digamos, reestruturado. Então, provavelmente o laboratório deve ter 79, uns 40 anos, mas de funcionamento, uns 10 anos que ele está funcionando plenamente, por causa do curso de Química também, que foi reimplantado em 2005. Então, nesse período, ele teve outros usos aqui no colégio? Provavelmente, não vou falar do colégio, né? Vou falar assim, provavelmente porque eu já trabalhei em escolas que tinham laboratório, e o laboratório ele não era usado como laboratório, mas sim como depósito. Então, provavelmente, não sei dizer com certeza, mas provavelmente ele foi usado como depósito também. Então, qualquer coisa que tinha na escola que tivesse sobrando era colocado no laboratório. Não sei aqui, mas pode ser que tenha sido. E sobre o funcionamento do laboratório, como que se dá esse funcionamento? Bem, funciona da seguinte maneira, nesses anos está funcionando da seguinte maneira. Então tem o professor laboratorista que fica cuidando do laboratório, os professores que querem dar a aula, fazer uma aula prática no laboratório, eles vêm e conversam com o professor laboratorista para ele arrumar o laboratório, e o professor traz os alunos e faz a experiência. Então ele faz a experiência com os alunos, leva eles para a sala e continua lá trabalhando com eles, enquanto o professor laboratorista vem, ajeita tudo e se prepara daí para as próximas aulas, né? Isso é muito bom porque o aluno consegue
interagir com a teoria, interagindo com a prática. Então é muito bom para os alunos, eles gostam muito de vir. Sim, isso é ótimo. Professora, quais são os experimentos que os alunos mais vêm fazendo aqui no laboratório? Nesse ano a gente está trabalhando mais com produtos de limpeza, né? Os professores estão trazendo eles mais para desenvolver os produtos de limpeza. Entre eles nós temos o detergente, o desinfetante de banheiro e a água sanitária. Então eles conseguem visualizar tudo aquilo que eles aprenderam, né, que os professores ensinaram, e conseguem trazer a teoria com a prática. E a professora já desenvolveu lava-louças? Pois é, aí é uma história muito engraçada. Essa história, então assim, quando a gente tem a receita e segue certinho a receita, nossa, daí tudo dá certo. Agora, quando você tem a receita que você tem que, digamos, colocar de olho, coloque tantas gotas, coloque um pouquinho pra dar certo, tipo receita de cozinheiro que já sabe, né? Você coloca isso. Pra ele, que é cozinheiro, ele sabe, né? Mas assim, quando você não tem a receita certa e não sabe os ingredientes, é complicado. Tudo começou com uma aula em que o professor Michel veio para desenvolver o detergente com os alunos, e no final das contas não saiu detergente nenhum, porque saiu tudo menos detergente. Aí no segundo dia eu tentei desenvolver também, não consegui. Terceiro dia eu já estava com vontade de jogar tudo fora, porque não aguentava mais. Aí começou a ajuda de todo mundo, né? Aí o professor Zé Fredo veio e deu uma ajuda, né? Ele tentou também, do jeitinho dele, para a gente ver se conseguia desenvolver esse bendito desse lava-louça. Aí o professor Pedro deu umas ideias, o professor Michel veio e tentou de novo, né? E assim foi indo, até que um dia eu cheguei aqui e falei assim, uma coisa, vamos mudar a receita mesmo. Aí fui lá, pesquisei, achei uma receita que era uma proporção para 60 litros, aí eu fiz para 500. Vamos fazer para 500 ml, não vamos gastar tanto. Que eram 500 litros. não, nem tanto. Aí eu pensei assim, não, vamos fazer uma proporção mais baixa, vamos trabalhar com uma proporção baixa. Aí comecei a desenvolver, só que assim, quando você já faz tanta coisa que deu errado, você tem medo. Eu terminei de fazer a experiência, estava sozinha aqui, pensei, e agora, o que eu faço? Será que eu meço o pH para ver se eu consegui acertar o pH ou não? Aí pensei, sabe uma coisa? Vamos, se deu errado, é mais uma receita que deu errado. Aí peguei e medi o pH, consegui certinho, porque o detergente para, digamos assim, não queimar, ele precisa estar no pH 7, nem ácido e nem básico, né? Muito básico. Aí consegui. Aí eu tava tão animada que eu tinha conseguido, que daí eu liguei pro César Fredo, falei, vem aqui, venha comprovar, né? Venha ver. Aí ele chegou, e eu falei, meça o pH. Aí ele foi lá e mediu o pH. Daí ele falou, deu certo, tá certinho, né? E você conseguiu. Eu falei, graças a Deus, né? Conseguiu. Aí depois daquilo, né, dessa novela que foram, digamos, deu 8 dias. Desde o dia que a gente tentou fazer, daí o professor Michel trouxe os alunos e tudo mais, até o dia que a gente conseguiu fazer a receita, foram 8 dias. Mas foram 8 dias bem trabalhados, foram 8 dias complicados, porque não sei se vocês são assim, mas quando você tem uma coisa que você tem que desenvolver, você tem que ser teimoso, né? Que tem que ir atrás, né? E a gente conseguiu desenvolver a receita e conseguimos, tanto é que da receita de 500 ml, que era para ser para 1 litro, a gente conseguiu fazer para 2. Então, digamos assim, a receita deu cria, né? Que era para ser 1 litro e no fim das contas a gente conseguiu fazer 2 litros de detergente. Aí a partir disso, aí o professor Michel trouxe os alunos, a gente conseguiu desenvolver com os alunos e eles viram assim que é um processo lento, mas que no final deu tudo certo, conseguimos fazer o bendito do lava-louças. Olha só, você aluno do último ano que vai prestar no vestibular agora, a professora Ana é professora de Química, e então eu vou fazer uma pergunta para a professora Ana. Professora, quais as matérias que mais caem nos vestibulares referente à disciplina de Química? Bem, a gente sempre ensina, né? Todas as matérias de Química caem,
Por incrível que pareça, geralmente cai matéria do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. O que eu enfatizo mais é assim, estude mais o básico. Você sabendo o básico da química, que no caso seja a química geral do primeiro ano, você consegue ir bem, né? Por mais que esteja, pode ser que esteja questões de físico-química do segundo ano ou química orgânica é o terceiro ano, geralmente o básico é o que cai, que é o do primeiro ano. Então, estudando bem química geral, se cair qualquer outra questão de físico-química ou química orgânica, vai se dar bem, o aluno vai se dar bem. Então, a minha dica é, estude química geral, que é o básico da química. Isso, sabendo bem isso, o restante dá-se um jeito. Então, professora, poderia explicar um pouco sobre o funcionamento dos equipamentos que temos aqui no laboratório? Começando por esse. Como se chama? Essa aqui é uma capela. Ela serve para a gente trabalhar com ácidos, por exemplo, ácidos voláteis, são aqueles que evaporam muito fácil. Por exemplo, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, quando você vai fazer uma preparação, uma solução de ácido clorídrico, você tem que trabalhar com a capela. Ela funciona desse jeito. Então, ela está aqui, você abre ela. No caso, aqui a gente já tem os ácidos e bases que a gente já ocupa, a gente guarda aqui. De vez em quando, a gente vem e liga aqui para que ela tire o ar, os ácidos que estão voláteis, que eles volatizaram, ou seja, que evaporaram. Então a gente limpa o ambiente e ele fica limpo de novo, ele mantém o ambiente limpo. Para a solução também, quando a gente vai preparar uma solução com uma molaridade muito alta, a gente vem e prepara ela dentro da capela, para que não ocorra inalação dos gases que são evaporados ali. Então, professora, e agora a respeito desses microscópios aqui, como é o funcionamento do microscópio? Ele é usado, né, nas aulas de biologia e tudo mais. O professor vem aqui, trabalha com ele e com os alunos. Ok, e as lentes dele, como que funcionam? Não posso te explicar assim claramente, do jeito é o que eu sei. São 4 lentes com aproximação 10, 40, 100 vezes e 40 mil vezes. Então, só que para nós utilizar aqui no laboratório, a gente só usa as lentes mais fracas, porque as que precisam de maior precisão, a gente precisa de um óleo e precisa trabalhar com eles, é um pouquinho mais complicado. Então, a gente só usa as lentes de menor definição. Todos eles trabalham do mesmo modo? Todos eles, a maioria deles aqui é o mesmo esquema, com exceção desses dois, que são lupas. E eu não sei como é que funciona, certo? Pois é, professor. E agora, esse instrumento aqui? Esse instrumento aqui é uma televisão. Esse aqui é uma estufa de esterilização. A gente usa ela para esterilizar os materiais, as vidrarias que são usadas no laboratório. É bem facinho de abrir. Você consegue abrir ela num toque. A gente coloca as vidrarias, ajeita ela, monitora a temperatura, para não ser uma temperatura muito alta, para também esterilizar todos os materiais, todas as vidrarias que estão aqui, para que não cause nenhum dano para a próxima experiência que vai ser feita. Ok. E agora vamos para um outro aparelho, professora. Professora, temos aqui um espectrofotômetro. Todo mundo já ouviu falar no espectrofotômetro, mas como ele funciona? Bem, ele faz um método de análise óptico que permite comparar a radiação absorvida ou transmitida por uma solução que contém uma quantidade desconhecida de soluto e uma quantidade conhecida dessa mesma substância. Olha só que interessante, né? E agora esse aparelho aqui? Esse aqui é um pH-metro digital. Ele consegue medir o pH da substância que está sendo analisada. Então a gente tem aqui esse cabinho aqui que é colocado dentro da substância para analisar o pH dessa substância. Se ela for menor que 7 é uma substância ácida, se ela for maior que 7 é uma substância básica. Qualquer substância? Qualquer substância você consegue analisar. E esses tubos que temos ali? Esses aqui são os condensadores. Eles são usados para fazer destilação. Então você consegue fazer destilação, por exemplo, a água e o sal. Você vai fazer destilação. Você vai aquecer, colocar um tripé, o bico de Bunsen, aquecer ela, aqui vai ser refrigerado com água, vai passar somente a água aqui, vai dissolver, vai ficar no becker aqui só a água, e lá na outra substância, na outro becker vai ficar só o sal.
E agora esses aparelhos que temos aqui. Temos alguns aparelhos, né? Me explique desse aparelho aqui. Aqui são as balanças. Nós temos as balanças de precisão. A gente tem balança de precisão para gramas, né? No caso 0,1 grama, 0,5 e assim por diante. Assim como as balanças um pouquinho mais que conseguem pesar uma substância que tenha um peso maior. Então, nós usamos essas três principalmente, né? Que são as balanças de precisão com um peso maior. Professora, temos ali algumas borboletas. Poderia explicar um pouco sobre elas? Nesse quadro a gente pode ver algumas borboletas que elas foram pegas por alunos e catalogadas, e daí como ficaram bonitas a gente resolveu pôr num quadro e deixar aqui em exposição no laboratório também. Então, professora, essa daqui é uma estufa, funciona da mesma maneira que aquela anterior? Exatamente, esterilização de materiais. Nós temos aqui o destilador. No caso, ele produz água destilada, que é considerada pura, que a gente não pode usar a água da torneira, né, que é considerada torneiral, que a gente sempre diz, tem que ser a água destilada. Professora, e esse aparelho aqui que gera muita dúvida? O pessoal chega, olha, mas o que é isso? Bem, esse aqui é um chuveiro de emergência. Se por acaso algo acontecer de escorrer, o aluno passar alguma coisa, cair alguma substância nele, ele vem aqui na corrida, puxa e sai a água. Dali sai a água, ele toma um banho de emergência para que não ocorra nenhuma queimadura. E embaixo a gente tem um lava-olhos. Porque no caso também, por exemplo, caiu alguma substância no rosto. Ele vem aqui e lava o rosto, é o lava-olhos. Então, professora, temos ali uma miniatura de um esqueleto, é isso? Isso, Essa é a parte como o nosso laboratório ele trabalha na parte de biologia, física e química, essa é a parte da biologia, né? E professora, não teríamos um esqueleto em tamanho real aqui no laboratório? Pois era para ele estar aqui, né? Esse é o lugar dele, mas eu não sei onde que ele se encontra. Bem, acho que pelo visto a gente tem mais visitantes, né? Você voltou! Estávamos falando de você justamente nesse momento. Então vamos lá voltar para o teu lugar de origem, onde você sempre fica encostadinho ali, pensando na vida, certo? É o local onde você tem que ficar. Vamos aproveitar bem bonitinho. Né? Agora você pode ficar... Então, professora, ele tem ossos de verdade? Reza a lenda que embaixo dos ossos dele, desse de plástico, tem ossos de verdade. E a cartilagem aqui também é revestida com silicone. Claro que isso é só brincadeira. Então, esse aqui é um esqueleto de tamanho natural, ele é usado nas aulas de biologia, né? A professora de biologia sempre leva ele, ou de ciência sempre leva ele para mostrar para os alunos, né, os ossos e assim por diante. E ele fica sempre paradinho nesse canto. Não sai andando. Pois olha, depois de hoje que ele chegou, eu acho que sai andando. Então, cuidado, quando vocês encontrarem o esqueleto por aí, o esqueleto do Colégio São Mateus. Devolvam, pois, o esqueleto do Colégio São Mateus. Exatamente, beleza? Então, professora, quais são os cuidados que o aluno deve ter ao visitar o laboratório? Bem, todos os alunos, eles já são, no começo do ano, eles são informados sobre os equipamentos de proteção individual. No caso é jaleco, luva e óculos. Os alunos que vêm, eles vêm só para visitar, não podem encostar na bancada, nem trazer alimentos para ingerir no laboratório. Você uma coca pra gente tomar, vamos abrir ela agora? A professora disse que não podemos ingerir alimentos aqui dentro. Mas, por exemplo, se deu sede eu quero tomar água. Não pode tomar, não pode pegar nenhuma vidraria e não pode tomar nada no laboratório, principalmente a água, porque pode fazer mal à saúde, ter alguns danos e assim por diante. Né? Puxa vida, eu não imaginava que a água pudesse... Muito obrigado, professor, pelas suas palavras ao jornal O Observador e esperamos que numa próxima vez possamos desfrutar do seu bom humor